Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas de saúde e bem-estar. Hoje a gente vai aprender a se cuidar um pouco melhor na questão dos rins, né? As pedras nos rins, doença renal, hemodiálise. Trouxe aqui o Dr. Alexandre Manes para conversar com a gente sobre esses diversos temas. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí sobre a nefrologia de uma forma geral, as doenças renais. Estou muito feliz de estar aqui com você. Perfeito, doutor. Mas, antes de tudo, o que é um nefrologista? Essa é uma boa pergunta que muita gente realmente não conhece, Pedro. Assim, Eu mesmo não conhecia. Sim. Eu descobri na faculdade. Sim. O nefrologista basicamente é o médico que cuida dos rins, né? E assim como os rins, a gente acaba tendo muitas vezes doenças silenciosas que acometem os rins, então muitas vezes a gente acaba chegando um pouquinho tarde nas doenças renais, né? Mas de uma forma geral, o nefrologista é o médico que vai cuidar das doenças que acometem os rins, e elas podem ser próprias dos rins, nascerem nos rins essas doenças, ou serem doenças do corpo que acabem, né, agredindo os rins. Nossa, e por que o senhor quis ser nefrologista? O que levou a escolher esse caminho? Olha, Pedro, na verdade eu sempre gostei muito de clínica médica, né? E eu sempre tive dificuldade de saber qual área da clínica seguir. Gostava de tudo, na verdade. Ligava na cardio, na pneumo, na infecto, depois. E a nefrologia é uma área que conseguiu me preencher nessa parte de ter uma avaliação clínica mais completa. Então, a nefrologia tem muita clínica médica, né? E também por uma questão pessoal também, o meu pai teve insuficiência renal crônica, fez hemodiálise, então também por isso eu vi o quanto foi sofrido para ele e foi com uma motivação de vida mesmo poder ajudar essas pessoas. Ai, que bonito, professor. Não sabia. Sim, Mas muito bacana da sua parte. sim. E o senhor tinha comentado que os rins, eles levam doenças silenciosas. Por quê? Por que os rins não choram? Então, Por ajuda. Pedro, na verdade, assim, eh, poucas vezes a gente vai ter os rins tendo alguma manifestação, aí quando a gente já tem muitas vezes a doença já instalada. Quando a gente fala, por exemplo, em insuficiência renal, os rins eles vão perdendo função ao longo, muitas vezes, de anos, de décadas, a insuficiência renal crônica, no caso, né? E isso não causa dor, o paciente muitas vezes continua urinando normal, muitas vezes ele fica sem estar inchado, ele vai ficar inchado numa situação muito mais avançada, né? Então, doenças que são mais claras, por exemplo, o cálculo renal, também pode ser silencioso se ele ficar no rim quietinho parado, mas ele pode cair no canal, no ureter, né? Desculpe. Imagina. E aí causar dor, assim Aham. como infecção urinária. Essas são mais claras, né? Mas nosso grande problema é a doença renal em relação à função. Ou seja, a gente pode ter perda aguda da função renal, que aí a gente vai ver mais em pacientes de UTI. O rim ele é muito sensível a infecções sistêmicas, né? E também a perda crônica da função renal. Esse que é o grande problema. A gente vai falar sobre isso, eu acho que Sim. mas são doenças mais silenciosas, justamente por isso. Mas agora, não sendo silenciosa, sendo bem gritantemente a dor forte, falando dos cálculos renais. O que são eles? Os cálculos renais são conhecidos como pedras, né? Na verdade, são cristais que se formam nos rins, né? Por vários motivos. E aí é o papel do nefrologista, já que a gente está falando da área, né? De entender o porquê que esses pacientes formam cristais, né? Esses cristais são formados, eles ficam ali num local que a gente chama de pelve renal, que é na saída do rim. Eles podem ficar ali, Pedro, anos e a pessoa não saber que tem aquilo, ficar décadas e só descobrir por um exame de imagem. Mas o problema é que esses cálculos eles podem migrar para o canal, que é o canal Pro ureter. pro ureter. É um canalzinho que chama ureter, né? canudinho. Um canudinho que comunica o rim com a bexiga. E quando essa pedra, esse cálculo cai no ureter,
acabar parando a urina. E aí, essa distensão que o rim acaba sofrendo, é isso que é o grande causador da dor. E é uma dor realmente muito forte, né? Nossa, mas tem alguma história que você já viu de algum caso assim que você fala, nossa, meu Deus, foi marcante mesmo de cólica renal, que deve ser bem Ah, frequente no sim, muito pronto-socorro. frequente, é uma queixa muito frequente de pronto-socorro. O paciente, geralmente, que tem múltiplos cálculos, ele já sabe quando é o tipo da dor, é uma dor muito intensa. A gente já, na verdade, a gente brinca com os residentes, com os alunos, a gente faz o diagnóstico de litíase renal, de olhar o paciente entrando no pronto-socorro, ele já entra com a mão nas costas, já sem posição. É uma dor que muitas vezes a gente até tem que lançar a mão de morfina, derivados, enfim. Mas é até esse cálculo cair na bexiga, né? E aí a gente trabalha em conjuntos. Sempre uma dúvida que o pessoal tem, onde entra o urologista e aonde entra o Ah, nefrologista, excelente, né? é. Na verdade, o urologista, a gente fala que são os anjos da guarda, porque é eles que acabam fazendo as atuações no sentido de, muitas vezes, ter que tirar esse cálculo, né? Então, às vezes, o cálculo ele fica parado ali no ureter e o paciente continua tendo dor enquanto não tirar. O rim vai ficar sofrendo, porque aquele rim que está sem drenagem, a função dele cai. E aí o urologista entra com, a gente chama de ureterolitotripsia, que é um nome grande, que ele entra pela uretra por baixo, vai com o caninho até a ureter, implode o cálculo e deixa um catéter por um tempinho para deixar desabar, desobstruir, na Não verdade, né? voltar a ter, né? Isso, e o nefrologista, na verdade, o que ele faz é um papel preventivo, ou seja, é entender por que que uma pessoa desenvolve cálculo renal. E por que que uma pessoa Por desenvolve? que que uma pessoa desenvolve. Então, Pedro, são múltiplas as causas, né? A gente tem a ligação direta da parte hereditária, ou seja, tendo familiares de primeiro grau com cálculo renal, a gente pode chegar a ter, se tiver o pai ou mãe, pode chegar até a 45 a Ah, 50% bastante. de risco, né, de desenvolver. A principal a causa de formação de cálculo renal é um termo um pouco, um nome um pouquinho difícil, mas chama hipercalciúria idiopática. É uma perda aumentada de cálcio na urina que alguns pacientes acabam tendo. Por um probleminha ali na estrutura do túbulo, acaba deixando escapar um pouquinho mais de cálcio para a urina. Mas não tem a ver com, eu como muito leite e derivados em Não, não, excesso. não. Inclusive, essa é uma ótima pergunta, porque a gente antigamente, para prevenir a formação de cálculo, se bloqueava, se restringia o cálcio da dieta. Hoje a gente sabe que é o contrário. Quando a gente restringe o cálcio da alimentação, a gente aumenta o risco para poder formar cálculo. Mas aí envolve uma série de coisas que essas coisas vão desde hidratação, temperatura, o ambiente de trabalho, se é quente, se não é, tempo de esvaziamento da bexiga, alimentação, né? A gente sabe que alguns alimentos acabam propiciando mais a formação de cálculos, especialmente os alimentos ricos em sódio, ricos em proteína, né? Acabam tendo maior risco para a formação de cálculo. É, e tem doenças que o paciente possa ter, por exemplo, doenças, intoxicação por vitamina D, uma doença que aumenta a produção de cálcio no sangue, que é o hiperparatireoidismo primário, né? É uma causa de formação de cálculo. Tem pessoas que produzem muito ácido úrico e acaba passando ácido úrico. Enfim, oxalato, pós-cirurgia bariátrica, enfim, tem várias situações que a gente tem que possam formar cálculos, né? E refrigerante, ele aumenta por... E- Essa é uma Isso é dúvida. pra mim, viu? Eu sou o culpado disso. Não, imagina, Pedro. A Eu gente sou o toma. O que acontece? Assim, o refrigerante acaba sendo, principalmente os refrigerantes sem açúcar, eles têm uma taxa de Ixi, sódio muito alta. É, e, e- e quanto mais sódio nós comemos, mais cálcio a gente excreta. Então, maior é o risco de se formar cálculo. hum, Além dos problemas, assim, todos do refrigerante, né? sim. Todas as toxinas, enfim, os corantes. Mas, basicamente, o refrigerante, ele aumenta nesse sentido. Por conta de aumento do teor de sódio e acaba gerando aumento na perda de cálcio. Então, por exemplo, se eu tiver um cálculo renal, eu espero que eu não tenha, Não, sim. mas
eu devo sempre ir consultar com o médico, um nefrologista, ou Sim, uro de preferência, sim. para acompanhar? Sim, na verdade, sempre os 2 em conjunto. Assim, Pedro, o que que acontece? O urologista, se ele achar que é um cálculo que precisa de alguma abordagem cirúrgica, então tem cálculos muito grandes, cálculos às vezes que chegam a 5, 8 centímetros, que precisam de uma retirada cirúrgica mesmo, aberta, né, percutânea, que nós falamos. Ah, se f Hoje se faz um pouco menos, mas uma possibilidade é a litotripsia extracorpórea, quando se tem muitos cálculos, são ondas de choque que são dadas sobre os cálculos para poder dissolvê-los, né? E junto com em trabalho conjunto com o urologista, o nefrologista vai começando a fazer a pesquisa. É uma pesquisa grande que a gente tem que dosar na urina, dosar no sangue para entender a causa. Normalmente, quando a gente acha a causa, a gente aborda em cima dessa causa para não deixar formar os cálculos, né? Então, às vezes está faltando o citrato, que é um protetor, a gente dá o citrato. Às vezes é uma mudança alimentar, é um hábito de pouca hidratação, enfim. Aí o nefrologista entra na parte preventiva da litíase, né? E o senhor comentou de hidratação. Olha, Sim. duas coisas erradas: refrigerante e hidratação, para mim. O quanto de água que a gente deveria tomar para prevenir isso? Então, isso é muito individual, dependendo, claro, do peso corporal. A primeira variável, que é mais importante, é o peso. Normalmente, Pedro, a gente recomenda uma ingestão hídrica entre 30 a 35 ml de líquido por quilo por dia. Então, por exemplo, se você pegar um paciente de 80 quilos, ele teria que ter aí 2,5 litros por dia de hidratação. Mas é claro que varia. Se o paciente faz atividade física, naquele dia que soa, tem que hidratar mais. Então aí a gente aumenta um pouquinho para 40 ml, até 45, dependendo da atividade física. Depende da temperatura local. Se, às vezes a pessoa trabalha num local fechado, muito quente, soa, tem muita perda, tem que hidratar mais. Ou ao contrário, às vezes o paciente fica num local mais frio, aí Aham. ok. Então tem uma. Mas normalmente é isso, Pedro, é de 30 a 35 ml por E quilo. tem problema você tomar. Eu já ouvi falar de alguns casos da distúrbio hidroeletrolítico, né? Você tomar muita água. É Sim, verdade isso? é Ou verdade. tem que ser muita água sem Não, não, nada? não. Isso é uma ótima pergunta, Pedro. Assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente fala, água faz bem. Claro, a água é fantástico. A gente não Sim. vive, não teríamos vida sem ela, né? Mas tudo em excesso é prejudicial, até a água. Então, assim, existe um limite para isso. Se a gente, por exemplo, se nós fizermos uma ingestão grande de água, tomarmos, eu vou te dar um exemplo, isso já aconteceu, infelizmente, em alguns países, tinha uma competição de tomar água, Nossa. e Tipo aqueles de americano, de quem isso, come mais isso, cachorro. só que fizeram com água. Ah, Aí, assim, tomar 6, 7, 8 litros em uma hora, o ah. que que vai acontecer? Você vai diluir o seu sangue e vai diluir o sódio. Isso leva a uma hiponatremia, que é a baixa aguda do sódio. E aí acaba levando as consequências principais ao sistema nervoso central, principalmente edema cerebral, e pode levar à morte, né? Então, assim, nem de menos e nem de mais. Por Mas isso é que que tem que também ter o bom foram senso. muito, né? Muito, Foi não, muito. tem que ter só esse cuidado, Perde o tato para não pra. perder o tato. Exato. Às vezes fala, porque às vezes a gente fala, é bom tomar água, aí, então vou tomar 10 litros por dia, também já é Toma demais, um. né? Então tem que ter esse cuidado, esse meio termo. E deixa eu ver mais uma coisinha aqui. E o sal? Sal em excesso? Sim, Não só pro cálculo renal. Sal de cozinha mesmo. sim, Ele faz mal? sim. Assim, a gente tem isso, estudos de décadas atrás, né? A gente já tem isso que é uma ligação direta entre a ingestão de sódio e hipertensão arterial, desenvolvimento de hipertensão arterial. Então, o órgão que coloca o sódio que nós comemos para fora são os nossos rins. É o rim, né? Os rins. É. Então, a gente tem assim, se você come uma grande quantidade de sódio, o rim vai ter que colocar todo esse sódio para fora. Se começar a acumular sódio no corpo, começa onde tem sódio, tem água. Lembra que o sódio, se a gente pegar um copinho, colocar sal e colocar água, vê que o sódio ele vai absorver a água. E aí começa a ficar com um risco para edema, para inchaço, né? E principalmente começa a ficar com um grande volume dentro do vaso, que a gente chama de hipervolemia. Isso pode gerar hipertensão arterial. Então, a gente teve um estudo de umas 3 ou 4 décadas atrás, numa tribo indígena, foi bem interessante no Legal. México,
que era uma população que a ingestão de sódio era extremamente baixa, era menos de 1 grama, na verdade, por dia. E a incidência de hipertensão, que no nosso meio aqui é de 25 a 30%, era menos de 5%. Então, Nossa. mostrando uma relação direta do sal, da quantidade de sal, né, com o desenvolvimento de hipertensão arterial. Além do que, aumento da sódio, aumenta o risco também para a formação de cálculo renal. Perfeito, professor. E mudando agora dos cálculos renais, indo aqui para infecção urinária. Às vezes tem aquela brincadeira, né, da cistite da lua de mel, né? Isso, Que é isso. aquela infecção urinária depois de várias Sim, relações sexuais. sim. Existe isso mesmo? Existe sim. Pela própria relação sexual, a mulher pelo trauma, pela relação mesmo, acaba passando bactérias da região, vaginal para a uretra, e a mulher tem a uretra pequena, comparado com o homem, né, e a bactéria consegue passar com muito mais facilidade para dentro da bexiga, e aí causar cistite. Então é muito comum em pacientes que têm uma infecção urinária de repetição, ter ligação, quando tem infecção urinária, pós-coito. Então, Uhum. a gente acaba, às vezes, como prevenção, inclusive, fazendo dose de antibiótico preventiva, dose baixa, ou imediatamente após a relação, ou 10, 15 minutos antes. Então, isso ajuda bastante a prevenir, mas existe sim, é uma das causas de infecção urinária de repetição, é a infecção urinária pós-coito, né. E tem outras causas também, além dessa que era mais para ser uma brincadeirinha, para Isso. chamar atenção. Tem outras? Sim, sim, tem sim, Pedro. Assim, assim, a gente fala assim, as mulheres, elas são mais acometidas, bem mais do que os homens, em relação à infecção urinária, né. Então, durante toda a vida sexual ativa da mulher, ela tem muito mais risco de ter infecção urinária do que o homem, por uma série de motivos. Um deles é um motivo anatômico mesmo, em relação ao tamanho da uretra. Mas, o homem, ele acaba tendo mais risco de infecção urinária nas fases iniciais da vida. Ela bebê, o recém-nascido, que pode ter má formação no trato urinário, que é o refluxo vesicouretral, ou então nas fases mais idosas, no paciente acima de 60, 65 anos, que a próstata começa a aumentar, e aí começa a ficar urina retida na bexiga, e urina parada é onde a bactéria quer proliferar, né. É, água parada da dengue. Da dengue, e a mesma coisa, a urina parada da infecção. Então, basicamente, assim, acontece muito no caso das causas de infecção urinária tão frequentes. Um é a relação sexual, a outra são infecções muitas vezes, vaginis, infecções, na região genital da mulher, que pode passar essa bactéria para, O tipo candidíase. candidíase, a alteração do pH vaginal, mudam as bactérias daquela região e passa para a uretra, e da uretra acaba caindo na bexiga. A causa mais comum, o jeito mais comum de se ter infecção urinária é de forma que a gente chama ascendente. É a bactéria entrar pela uretra, cai na bexiga e ali ela prolifera e faz a infecção. E tem outras causas, retenção, a gente sempre, uma coisa que a gente acaba às vezes de dizer, retenção de urina. Às vezes a pessoa trabalha muito e no dia a dia, na correria, não dá tempo de ir ao banheiro, segura muito a urina fica parada, tem risco. Propriamente cálculos renais, quando obstruem, naquela fase de obstrução, pode aumentar o risco para infecção urinária. Enfim, a gente tem várias possibilidades, mas as mais comuns são essas: o coito em relação à mulher também, né, e principalmente infecções vulvaginites, que poderiam também causar a infecção bacteriana. E a gente comentou da cistite, que ela é da infecção na bexiga, né? Mas Sim. tem outras infecções urinárias que podem ser um pouco mais Sim, graves? sim. A cistite é uma infecção, que é mais comum, pelo menos 37 a 40% das mulheres ao longo da vida vão experimentar isso, e tem recidiva, muitas vezes mais de 50%. Mas o que acontece é, a cistite é uma infecção que ela é restrita à bexiga. Então, é aquela característica própria em que a pessoa acaba sentindo ardência para urinar, tem que ter, a gente chama de urgência miccional, tem vontade de ir ao banheiro, tem que correr para ir ao banheiro, porque senão acaba perdendo urina, a urina muda de cheiro, ou fica com um odor incaracterístico, né? E a pessoa tem vontade de ir ao banheiro toda hora, de pouquinho em pouquinho,
porque a urina está contaminada, fica irritando a bexiga, então esvazia, 10 minutos depois está com vontade de novo. Essa é a característica da cistite. Normalmente não tem febre, não tem repercussão sistêmica, mas a gente tem, da cistite, a gente pode passar por uma infecção um pouquinho mais grave, que aí é a pielonefrite, que aí a infecção não está na bexiga, a infecção sobe, Tá e nos aí ela, rins, né? e aí ela acaba atingindo os rins. E aí a pielonefrite é uma situação um pouquinho mais grave, o tratamento é um pouquinho mais prolongado, mais agressivo, agressivo que eu digo em relação à Uhum. antibiótico-terapia, né? Inclusive, a pielonefrite pode ser, inclusive, causa de perda de função renal ao longo da vida. Pessoas que têm pielonefrites de repetição vai se perdendo o parênquima renal, o tecido renal vai sendo trocado por fibrose, né? Isso pode causar perda da função renal, né? E quanto a isso, né? Muitos pacientes precisam evoluem para hemodiálise, né? Mas eles não têm uma evoluem para hemodiálise no sentido da infecção, né? Deve dar uma insuficiência renal por infecção, né? Assim, na verdade, assim, Pedro, o desenvolvimento da injúria renal aguda, que aí a Uhum. gente está falando de uma perda rápida da função renal, Sim. que se desenvolve em dias, semanas, né? A principal causa de injúria renal aguda são pacientes que têm o que a gente chama de sepse, que é infecção com disfunção orgânica. Mas sepse é uma infecção que está num sítio, mas que está tendo resposta inflamatória no restante do corpo. Uhum. E aí não necessariamente precisa ser uma pielonefrite, por exemplo, o que é muito comum. Por exemplo, a gente pegou uma pneumonia, tá na UTI, evoluiu para aquela resposta inflamatória que a gente viu muito, infelizmente, na época da Covid, em que há uma resposta inflamatória sistêmica frente a um foco infeccioso, que pode ser na pele, pode ser no pulmão, pode ser na urina, pode ser no sistema nervoso central. E essa resposta inflamatória, essa hiperresposta, ela é uma resposta que o corpo ele acaba fazendo uma resposta ruim. Ele Passou responde, do ponto. passou do ponto. E os rins são os órgãos mais sensíveis a isso. Então a gente vai ver que esses pacientes que desenvolvem a injúria renal aguda são pacientes que a gente vai ver mais na terapia intensiva. 30% dos pacientes em UTI desenvolvem injúria renal aguda. E enquanto a gente não tirar a causa, não combater a infecção, seja onde ela estiver, o rim não volta. Mas tem chance de voltar desde que a gente tire a causa. Então, injúria renal aguda, a gente tem que descobrir a causa, tratar a causa para o rim poder voltar. Por isso que a gente faz um trabalho de formiguinha ali, vendo por que o rim está reduzindo a sua função dentro do ambiente hospitalar, né? Então a gente viu que a uma pielonefrite, né, que seria uma infecção nos rins, ela poderia, se for de repetição, dependendo da gravidade, levar a uma perda crônica, Crônica, mas isso que agudamente ela pode pode levar a agudo. Exatamente isso. Mas o que seria a diferença da doença renal aguda para uma insuficiência renal aguda ou uma injúria renal aguda, né? Qual que seria a diferença? Para Sim, contextualizar pra é gente. a diferença da crônica para aguda, né, É. Pedro? Assim, a doença renal crônica, por definição, né, ela é definida como alteração estrutural do rim ou alteração funcional do rim. A gente vai falar de quando chega no nível de perda de função renal, a gente tem uma filtração, que a gente chama de taxa de filtração glomerular. Essa é a função renal que uma pessoa apresenta. Quando a gente quer avaliar a função renal de uma pessoa, a gente vai atrás do cálculo ou da dosagem dessa taxa de filtração glomerular. Então, assim, o normal é acima de 90 ml por minuto. E a gente usa creatinina no sangue para poder fazer isso. Que é diferente da creatina, Que é né? diferente da creatina. A creatinina, a creatina é metabolizada em creatinina. E o que que acontece, Pedro? Se você, quando começa a ter perda da função renal, cronicamente, isso se desenvolve em anos, em décadas. Então a gente está falando em perda definitiva de um exército. Imagina que nós temos 2 rins e cada rim tem aproximadamente 1 milhão de soldados. A gente chama de néfrons, que trabalham em conjunto. Quando a gente começa a perder essa população desses soldados, a gente vai diminuindo o nosso número de soldados, e essa perda ela é definitiva, não volta mais.
E as duas grandes causas de insuficiência renal crônica no mundo são a hipertensão arterial e o diabetes. Poxa, E olha o problema que a gente tem, Pedro. Isso é uma coisa muito importante. Me desculpa me alongar um pouquinho claro, nesse, claro. Não, tá? claro, fica à É, vontade, é pra isso mesmo. é que a gente está falando assim, hipertensão e diabetes, as duas juntas, elas perfazem 67% dos casos de insuficiência renal crônica no mundo. No Brasil, a hipertensão um pouquinho acima, o diabetes logo próximo, no mundo é um pouquinho invertido. Diabetes em primeiro lugar e hipertensão em segundo. Mas nós estamos falando de hipertensão e diabetes, que também são doenças silenciosas, assim como a insuficiência renal crônica também é. São doenças altamente prevalentes. A gente tem uma prevalência aí, no caso da hipertensão arterial, de 25 a 30%. Do diabetes, do diabetes tipo 2, né, em torno de 12 a 15%. E o pior de tudo, Pedro, a gente está falando, por exemplo, vou dar um exemplo só da Claro. hipertensão. A hipertensão, a gente tem 25% da população adulta, em média, tem hipertensão arterial. Tem países que batem até 35%, como o Japão. E 50% dos hipertensos não sabem ser hipertensos. Por quê? Porque a gente não afere a pressão e aí é culpa nossa como médico. Sim. A gente sempre brinca, avaliação sempre da pressão arterial. Então a gente está falando de uma doença que acomete 25% das pessoas e que metade de quem tem não sabe ter, e a metade que tem e que sabe ter não se trata de forma adequada. Então a gente está falando de uma doença que no mundo tem um perfil de bom tratamento em torno dos melhores locais, 25 a 30%. Nossa. A gente teve um estudo em inglês que colocou 6% de controle adequado da pressão arterial. Porque a pessoa não sente nada também, Pedro. O hipertenso, se você pegar aqui um aparelhinho, descer aqui embaixo na rua e ficar aferindo pressão, vai ter um monte de gente que está com a pressão ali 16 por 10, 15 por 11, 14 por 9 e que não estão sentindo absolutamente nada. Então, isso é importante por isso que é importante o check-up, por isso que é importante a prevenção. Mesma coisa o diabetes. Se a pessoa pode ter 180 de glicose, de açúcar no sangue, de glicose, se tiver 120, se tiver 180, ela não vai sentir nada. Por isso tem que fazer o exame. Então, a gente está falando de duas doenças crônicas, que são diabetes e hipertensão, altamente prevalentes, muito mal controladas. E aí a gente começa a entender por que o rim sofre tanto. Porque o rim sofre ao longo de anos e décadas de uma hipertensão que não foi bem controlada, assim como o coração sofre também, e os vasos, de uma forma geral, e os rins também sofrem diabetes. Às vezes a gente tem um tempo de atraso entre o desenvolvimento da doença, diabetes e hipertensão, e quando a gente chega a fazer o diagnóstico, um atraso médio de 7 anos. Há bastante tempo. Então, às vezes o paciente está 15 anos sendo hipertenso sem saber, porque não afeta a pressão. Mas por que em si afeta? Uma professora eu tinha brincado que o diabetes é como se fosse uma gasolina batizada num carro, né? Que vai grudando É, no motor. é mais ou menos isso. Assim, aí é a parte um pouco mais complexa. Porque É. a lesão do diabetes no rim, ela é uma lesão que agride uma estrutura que chama glomérulo, que inicialmente é uma lesão hemodinâmica, sobrecarrega esse glomérulo. Depois de sobrecarregar hemodinamicamente esse glomérulo, começa a ter uma agressão que a gente fala bioquímica, né? É mais ou menos o seu exemplo, Pedro. Acaba, entre aspas, eu vou falar um termo que, mas Pode... acaba oxidando as células do glomérulo, e esse glomérulo acaba tendo várias alterações estruturais, começando a deixar passar proteína para a urina, coisa que normalmente não era para passar, né? E depois, no final da história, da estrada, esses glomérulos, que são as unidades funcionais do rim, onde filtra o sangue, onde o sangue é filtrado, eles acabam sendo perdidos e esclerosados, que a gente fala, né? E fibrose aí perdeu de forma Vira definitiva. cicatriz, né? E aí vira cicatriz. A hipertensão, ela gera a gente chama de arterioloesclerose, é uma lesão em todos os vasos do corpo. Então, por isso que a hipertensão está ligada a AVC, está ligada a infarto, está ligada à insuficiência renal. Os rins, Pedro, são órgãos que necessitam muito de perfusão. Os nossos rins, eles têm em média de 10,5 centímetros de tamanho. E os nossos rins utilizam aproximadamente 25% do débito cardíaco. Que o débito cardíaco é tudo que sai do coração, Isso, né? tudo que sai do coração. Então, a gente tem dois órgãos
pequenos, perto, por exemplo, do fígado, né? Sim. E eles utilizam um quarto do débito cardíaco. Então, eles dependem muito da chegada de sangue. E se a hipertensão lesa o vaso, ela acaba fazendo com que esses soldados sejam perdidos de forma definitiva. Isso ao longo de anos e de décadas, né? E o que, que o senhor recomendaria para as pessoas para não chegar nesse estágio de precisar de desenvolver uma doença renal Pedro, crônica? assim, a gente brinca também e fala assim, a prevenção da doença renal, ela começa intraútero. A gente fala, assim, antes de nascer, é ali, na família, nasceu, já olha, se tem histórico familiar de hipertensão, de diabetes, já muda ali, desde criancinha mesmo, o hábito alimentar, o hábito de vida em relação à atividade física, já deixa a aferição da pressão. A gente às vezes esquece, e esquece que tem que aferir pressão em criança também. Então já começa desde cedo a aferição de pressão, glicemia. É prevenção, Pedro. É assim, às vezes a gente pega pacientes que tô há 15 anos sem fazer um exame, sem passar ao médico. E aí tem a nossa parte como médico também, que olhou numa consulta médica, a aferição da pressão, ela faz parte fundamental de uma avaliação médica. E ali é a chance da gente ter para poder pegar esses pacientes. Então a prevenção é o caminho, É a rocha da é a saúde. rocha da saúde. Se a gente prevenir, tratar, se a gente não conseguir chegar antes da doença, da hipertensão, do diabetes, pelo menos que a gente trate bem. É isso, Pedro. Você pegou um paciente tá hipertenso, por isso que as metas de pressão hoje estão cada vez mais baixas. Então, porque a gente não está tratando bem, então está tentando se manter uma meta lá embaixo. Hoje é considerado pressão normal abaixo de 120/70 pela diretriz europeia, que vai ser uma coisa que a diretriz da nefrologia já assumiu como sendo também a nossa meta de pressão. Claro que tem tomar um pouquinho de cuidado no paciente idoso, tudo, mas a meta é essa, é quanto menos pressão, mais proteção. E acho que a gente não comentou disso, que o senhor falou da pressão alta. Às vezes, muitas pessoas perguntam, mas eu tenho pressão baixa, dá problema também? Não, não, a gente fala que pressão baixa não é para quem quer, é para quem pode, né? É, é uma vantagem, pelo não. Assim, se pressão baixa que não seja causada por doença, assim, é uma coisa você ter pressão baixa que você está com quadro de infecção, É. aí eu. Agora, a pessoa que tem normalmente a pressão tendendo a ficar mais baixa, desde que não incomode em relação a ela ficar com tontura, muito sonolenta, a gente mantém, esse é um paciente que os vasos ajoelham para agradecer. É isso indiscutível. A mesma coisa em relação ao diabetes, o bom controle, né? Perfeito. E acho que é bom também perguntar que a gente falou de creatina e whey protein, que às vezes É algumas isso, pessoas ficam, sim. eu vou ter doença renal porque eu tomo creatina e whey protein? O que o doutor Não, acha? essa é uma grande briga, assim, briga no bom sentido, uma grande dúvida que as pessoas têm, né? Assim, é, hoje tem se usado muito creatina, tem se usado muito dieta hiperproteica, inclusive com reposição, né? Com whey protein, enfim. O que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, por que a gente fala que quem tem insuficiência renal deve restringir proteína? Qual que é a lógica disso, né? Quando a gente come muita proteína, a gente gera muita toxina, uma delas que a gente dosa é chamada ureia. A ureia é uma toxina que vem do metabolismo da proteína. Então, se você comer muita proteína, você vai ter mais geração de ureia. E a ureia, como mais de 90 toxinas, ela depende da função renal para ser excretada. Logo, quem tem insuficiência renal vai acabar retendo mais ureia e mais produção porque você está dando dieta hiperproteica. A segunda coisa é que a dieta hiperproteica aumenta a pressão, aumenta o trabalho dos glomérulos, ela aumenta a pressão intraglomerular. Então, isso acaba, se o paciente já tem um dano glomerular, se ele já tem menos soldados da que nós tínhamos conversado, esses soldados eles já vão estar trabalhando para compensar aqueles que não existem mais e a gente está dando mais carga por conta da dieta hiperproteica. E a terceira coisa é que a proteína, o metabolismo dela gera ácido. E os rins têm que colocar esses ácidos para fora, senão a gente entra em acidose metabólica. Então, essas são as três lógicas da gente restringir a proteína em quem tem insuficiência renal. O problema, Pedro, assim, não tem nenhum estudo que conseguiu mostrar
que a gente conhece, por exemplo, com ratos, principalmente, que são os estudos mais experimentais, em que uma pessoa que comeu dieta rica em proteína desenvolveu insuficiência renal por conta disso. Isso, ok. Desenvolve pelas outras causas que a gente Sim, comentou. isso. Qual é o problema? E nem creatina, nada disso. Qual é o problema? Primeiro, o bom senso da dose. Né? A gente tem gente, eu quero ficar forte, vou usar whey protein 15 gramas. Aí é demais, E né? as coisinhas também Creatina, que o 15 povo gramas. gosta, né? Exato, mas o É, anabolizante, que aí sim, aí é um outro tipo, dá mundo. Aí também. é. O problema é que as pessoas acabam utilizando a reposição proteica, mas de uma maneira sem ter uma avaliação prévia. Então, antes, isso é uma coisa que é importante, pessoal que te assiste, para a gente poder fazer, antes de fazer uma dieta hiperproteica, de fazer whey, se o paciente, que seria um ideal? Ele fazer um exame de função renal, olhar se ele não tem insuficiência renal, porque às vezes você está dando dieta, está tomando whey e o paciente tem insuficiência renal e não sabe. Ele tem insuficiência renal e não sabe, e você está prejudicando demais. Sim, sim. Segunda coisa, olhar se o paciente não está tendo perda de proteína na urina, porque aí já está mostrando que ele já tem um dano, já está machucadinho ali o glomérulo. Terceiro, olha se o paciente não tem cálculo renal, porque a dieta hiperproteica vai aumentar o risco para ele formar novos cálculos. Então, e a quarta coisa é lembrar que quem faz dieta hiperproteica tem que hidratar mais. A proteína aumenta o fluxo de urina, a formação de urina. Ela aumenta a pressão dentro do glomérulo e gera mais urina. Então, a hidratação ela tem que ser ajustada. Então, é só esses cuidados que a gente sempre fala, Pedro, assim, não sair tomando, mas a gente vê pessoa que acaba usando whey protein, enfim, ou fazendo uso de alimentos ricos em proteínas, às vezes 2,5 gramas por quilo, né? Mas sem saber se tem insuficiência renal, sem saber se tem cálculo renal, sem saber se tem proteinúria. Então, o que eu recomendo? Primeiro, faz um check-upzinho antes, vê como é que está a sua parte renal. Se tiver tudo ok, não tenho cálculo, minha pressão, minha função renal é normal, não tenho proteinúria, que é a perda de proteína na urina, a gente sabe dos benefícios da dieta hiperproteica, de ganho de massa. A gente está entrando aí na década, e vai ser o século, possivelmente, do músculo, né? E é isso mesmo, ok. Mas o que não se deve é fazer sem uma orientação. E outra coisa, agora, não indo para essas coisas mais light da academia, mas anabolizante também. Ele Assim, altera. sim, não. O anabolizante, aí a gente está mexendo com a parte hormonal, que é uma coisa muito séria, Pedro. Aí você tem alteração direta com relação ao risco de trombose, isso bem claro, né? Aumenta o risco para a formação de trombos arteriais e venosos, aumenta a pressão arterial, aumenta a retenção de sódio de água, leva a hipervolemia, sobrecarga de coração, sobrecarga renal. Então, o anabolizante, assim, a gente sempre fala assim, você vai dar testosterona, por exemplo, para alguém, tem que ser alguém que precise usar. Então, se a pessoa tiver um hipogonadismo, e aí, pelo amor de Deus, endocrinologistas, o pessoal vão poder falar muito melhor do que eu. Mas é que o rim também sofre com isso, porque acaba tendo retenção de sódio e água, hipertensão, acaba tendo lesão direta. Mas, de uma forma geral, Pedro, assim, a gente acaba utilizando para pacientes, pessoas que tenham diminuição da produção de testosterona. Tem um hipogonadismo, por exemplo, né? E no homem, mas é muito questionável essa reposição de testosterona. Depende, a gente quando vai fazer uma reposição de testosterona tem que avaliar primeiro qual que é a função gonadal, dosar FSH, dosar o LH, dosar prolactina, progesterona, estradiol. Muitas vezes a gente não precisa dar a testosterona. Perdão. Não precisa dar a testosterona. Aí nós podemos dar, por exemplo, um medicamento, é o clomifeno, que é um indutor da produção de testosterona fisiológico. Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O problema é a banalização. Claro, a gente está falando não é julgar, não é isso não, Sim, sim. mas é que acaba se tendo, muitas vezes, o amigo da academia está usando, vai fazer um ciclo, e aí acaba fazendo isso. Eu tive um paciente com isso, inclusive, um paciente jovem, rígido, chegou para a gente com quadro de um acidente vascular cerebral isquêmico, Nossa, acordou com dificuldade de fala, tinha acabado de fazer um ciclo de nossa. testosterona, teve que trombolizar no pronto-socorro. Felizmente saiu bem, mas é um risco que se corre, não compensa Assim, não, não. porque
da academia mesmo, eu escuto falar, ai, porque tem médico que fala que é bom, tem médico que fala que é ruim. Não, você tem que seguir o que a sociedade médica falou que baniu para fins estéticos, né? Sim, sim. Por- é, O problema é esse, Pedro. Às vezes você tem que ter um limite para isso, sim, né? sim. Então, o limite é até onde você não está prejudicando e não está alterando de forma a fazer mais mal. É um bem e o mal, né? Você tem que pesar na balança o que você está fazendo ali em relação a isso, Com né? certeza, com certeza. E indo mais de. Avançando um pouco mais na parte da doença renal, tem a hemodiálise, diálise peritoneal e essas terapias renais substitutivas que falam. O que Isso. seriam elas? Sim, na verdade, só aproveitando, a gente acabei não falando sobre a injúria renal aguda, uma Ah, coisa, claro, claro, pode. só para dizer, a injúria renal aguda, ela é uma perda aguda da função renal, por exemplo, pode ser por sepse, que é a principal causa, pode ser por desidratação, que o rim perde agudamente a função, e ela é recuperável, desde que você tire a causa. Na grande maioria das vezes ela é recuperável, mas tem que sempre ficar acompanhando. E aí a gente tem, o que é terapia renal de substituição? A terapia renal de substituição é quando você entra em falência renal, que os rins não estão conseguindo mais fazer as suas funções que deveriam ser feitas, e isso pode ser tanto para insuficiência renal crônica, quanto para injúria renal aguda. Você pode estar com um paciente, por exemplo, na UTI, que desenvolveu um quadro de choque séptico ou sepse por uma pneumonia, parou de urinar, e aí começou a desenvolver hiperpotassemia, o potássio subiu, começou a acumular ácido no corpo, porque o rim parou de funcionar, e começou a ficar hipervolêmico, começa a reter só de água. E tem aquele paciente que vem perdendo função renal ao longo de 10 anos, 15 anos, vai perdendo a função renal, até que chega uma hora que a gente cai para uma taxa de filtração abaixo de 15 ml por minuto, 20 ml por minuto. Nessa fase, a gente já propõe a terapia renal de substituição. E a terapia renal substitutiva é fazer o papel que o rim não está conseguindo fazer. Pode ser fazer o papel do que o rim não está conseguindo fazer momentaneamente, na aguda, até ele recuperar a função renal, que é aquele paciente na UTI, até ele tratar a infecção, até ele tirar aquela droga nefrotóxica, e aí fazendo um adendo Ah, aos anti-inflamatórios não hormonais, que são drogas extremamente tóxicas para o rim, muito utilizadas, diclofenaco, diclofenaco, ibuprofeno, Voltaren. e a utilização, muitas vezes, sem receita, automedicação, que é um problema muito sério para os rins também. Mas então, Pedro, na aguda, essa terapia renal substitutiva, ela é feita através de hemodiálise. Então, a hemodiálise é um processo de filtração do sangue, passa numa máquina, faz o papel todo que o rim normalmente faria. É importante só dizer que a hemodiálise ela não faz o rim voltar, ela só dá o suporte até que o rim volte, no caso da aguda, né? É, e a diálise peritoneal, Pedro, hoje em dia a gente praticamente usa muito pouco. A gente, no passado, quando a gente não tinha as máquinas que nós temos hoje, a gente fazia mais diálise peritoneal, porque não tinha. As máquinas não estavam disponíveis tanto e não eram máquinas tão assertivas como nós temos hoje. Hoje nós temos máquinas extremamente avançadas, com técnicas de hemodiafiltração, que tem uma diminuição de mortalidade muito grande, enfim. Então a diálise peritoneal hoje ela perfaz menos de 5% das diálises. Então quando a gente fala em diálise a gente abre uma chave, hemodiálise, que é feita através do sangue, que são as máquinas, né? Ou a diálise peritoneal, que é feita através da membrana peritoneal. É, no crônico, é aquele paciente que vai ficar em hemodiálise. Aí ele perdeu definitivamente o rim, aí não volta mais. Esse que foi perdendo ao longo de anos, de décadas, esse paciente não consegue recuperar mais a função. Então ele precisa de uma ajuda, né, que ajude os rins a poder fazer o tratamento. E aí, quando a gente fala no crônico, a gente está falando que são aqueles pacientes que vão às clínicas de hemodiálise, fazer sessões. Aí tem vários tipos, tem segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, sessões de 4 horas, 3 vezes por Nossa, semana. eu sei É, bem. e a gente tem uma modalidade mais nova, Pedro, que tem se mostrado mais efetiva, que é chamada de hemodiafiltração, uma diálise mais potente, que o paciente faz diálise diária,
mas com menor tempo, 2 horas. Ó. E É, mesmo assim, você. mesmo assim. Não, Mas, precisa, né? mas Se não precisa, for. não tem jeito, perdeu a função renal. E aí, ó, no crônico, a gente tem uma outra terapia renal substitutiva, que são as duas, as terapias renais substitutivas no crônico são a diálise, né, a hemodiálise, e a outra é o transplante renal. Então, até o paciente fazer o transplante renal, até conseguir o transplante, a gente tem que dar o suporte através da hemodiálise. E eu lembro que a gente fez um estágio junto, né? Tem um tempinho já, Sim. mas eu lembro bem que foi bem interessante. Acho que uma pergunta que eu queria fazer para você comentar. Dá para a pessoa ter uma máquina de hemodiálise em casa, para quem tem condição? Eu acho interessante você Sim, Pedro. comentar. Na verdade, assim, isso é uma coisa que em alguns países já tem isso desenvolvido. No Brasil, alguns poucos centros estão em desenvolvimento disso. Tem até um centro no Rio de Janeiro com isso. Mas ainda é uma coisa, não é uma realidade. Para nós ainda não é uma realidade. Assim, acredito que possa vir a ser, né, no futuro, mas talvez o custo que isso geraria, talvez esbarrando aí na parte de planos de saúde, na parte do sistema de saúde, né? Mas é uma coisa que tem alguns serviços que estão propondo isso, Pedro, mas é uma coisa tá bem engatinhando ainda, É que o né? senhor tinha comentado da parte que e vai uma quantidade absurda de água por Sim, o sessão, problema né? E é tem esse, que ser uma água bem limpa. bem limpo, tem que ter. Aí, no caso, se você. É o que a gente faz, a terapia, por exemplo, em UTI, a gente leva a máquina e você tem que. Na hemodiafiltração você purifica a água, é uma água ultra purificada, né? Em grande quantidade. Ou você tem uma máquina, a gente chama de osmose, que a gente leva na UTI junto com a máquina de hemodiálise, e essa máquina de osmose ela pega a água do cano, limpa, filtra, purifica a água, tira as bactérias, né? E aí o paciente pode fazer a hemodiálise de uma forma mais segura. Mas o que seria o mundo ideal, Pedro? Assim, no paciente, olhando o paciente crônico, aquele que está perdendo função renal, é importante que a gente diga assim que o paciente que já entrou na fase de insuficiência renal crônica, ela é uma doença sempre evolutiva, progressiva e irreversível. Então, o paciente começou a entrar em insuficiência renal crônica, o crônico, não o agudo, né? O crônico, por diabetes, por hipertensão, por qualquer outra situação, ele vai acabar chegando num estágio de perda definitiva da função renal, naquele estágio de 15%, vamos falar em porcentagem para poder ficar mais prático. É, qual que é a nossa função? Basicamente é fazer com que esse paciente chegue nessa fase depois de daqui 10, 15 anos, 20, isso que não atrapalha a vida dele, que é retardar a progressão. Então hoje a gente tem muita drogas novas, a gente tem muita oferta de terapia para retardar essa progressão. Chegou na fase de falência renal, a gente muitas vezes, aí seria o mundo ideal, a gente fazer o transplante renal, às vezes antes do paciente entrar em hemodiálise. Então, quando abaixa de 20%, 20 ml por minuto a filtração, a gente já está autorizado a colocar o paciente para transplante. Então, aí o transplante pode ser doador vivo, que seria o ideal, vivo relacionado, né? Pai, mãe, irmãos, filhos de primeiro grau, ou o doador cadáver. O problema do doador cadáver é que ainda a gente tem uma fila de espera, então muitas vezes o paciente precisa entrar em hemodiálise para poder chegar a vez dele. E o Brasil, ele é um dos países que mais transplanta no mundo. O Brasil é o terceiro país mais transplantador renal do mundo, né? E o transplante ele dura para sempre ou ele tem uma validade? Essa é uma boa pergunta também, Pedro. É assim, ele tem uma validade. A gente fica com aquela ideia, vou transplantar e pronto. Resolvi, Claro assim, a qualidade de vida da pessoa com melhora demais, a certeza. mortalidade, isso é indiscutível. O transplante renal ele veio para ficar mesmo e dá uma qualidade e uma sobrevida maior para o paciente. Mas tem que lembrar algumas coisinhas, Pedro. Assim, a partir do momento que você faz o transplante, você tem que usar imunossupressor para não ter rejeição, né? É uma coisa não sua, né? Não sua, então se a sua imunidade vai ficar sempre baixa, então tem os problemas em relação ao risco de infecções oportunísticas por germes não habituais, né?
Mas normalmente o tempo de vida médio de um enxerto, ele tem melhorado por conta dos imunossupressores hoje serem mais efetivos do que é há 2 décadas atrás, né. Então a gente tem um tempo médio aí de 15 a 17 anos. Mas isso é uma média, Pedro. Eu tenho pacientes que têm transplante há 25 anos e estão com a função renal perfeita. Infelizmente, acabam tendo pacientes que com 5 anos de evolução, já acabam perdendo o enxerto, e aí perdeu o enxerto, aí tem que voltar para hemodiálise, né. E doutor, uma pergunta um tanto quanto para saber da sua experiência mesmo, lidando com porque é uma coisa bem difícil, né, a pessoa depender de uma máquina, de um rim, Sim. mesmo na UTI, seja num ambiente mais de uma clínica. Qual que é a sua experiência nesse meio, como ser humano, como profissional? Olha, Pedro, é como toda a área médica, né, mas assim, a insuficiência renal crônica é uma doença que judia um pouquinho do paciente, a gente tem que trabalhar muito o aspecto psicológico desse paciente. O paciente, ele acaba ficando preso a uma máquina, 3 vezes por semana, às vezes diariamente, e que se ele tem dificuldade, se ele não for um dia, aí no outro dia já está inchado, já está com a pressão lá em cima, os íons, o potássio já subiu, já está com acidose. Então, a gente é um desafio, na verdade, você lidar com esse paciente, porque geralmente são pacientes que a gente precisa trazê-los para nós, no sentido do aconchego psicológico, de explicar para eles que eh, porque senão a gente vai pensar, é um atestado que vai ficar assim para sempre. Mas tem que conviver com isso, explicar a importância. Quando o paciente começa a entender a importância, ainda que seja danoso, sofrido, aí cabe a nós, que os médicos da nefrologia que trabalham com pacientes crônicos, que estão em hemodiálise, dar o suporte psicológico. A gente acaba sendo, e tem obviamente psicólogos nas clínicas, e a gente também dá o suporte para o paciente para ele poder tentar amenizar um pouquinho esse sofrimento que a hemodiálise acaba trazendo. Mas ela é necessária, só colocando, porque tem um tabu em relação, o pessoal tem medo da hemodiálise, é necessária, é fundamental. O paciente, quando ele começa a fazer hemodiálise no crônico, ele vê que o quanto ele estava sentindo e o quanto ele melhora. Ele começa a ganhar peso, começa a melhorar o apetite, começa a desinchar, começa a controlar melhor a pressão, tira menos carga do coração. Então ele começa a se sentir novamente, não tem mais aquelas toxinas todas que ele estava tendo antes de entrar em diálise. Então, mas a gente tem exercido esse papel de suporte psicológico mesmo, de estar junto com o paciente. E na UTI, como que é? Que o senhor É, trabalha em UTI também. sim. Na UTI, Pedro, a gente normalmente os pacientes, a gente luta sempre, para o paciente que está com injúria renal aguda, para que volte à função renal. Pode não voltar como era antes da agressão que ele teve, mas a gente luta, faz tudo para poder recuperar a função renal. E para a gente é uma alegria. A gente fala que a alegria do nefrologista é quando a creatinina começa a baixar ou aquela bolsinha de coleta de urina começa a ficar cheia de urina. Isso são sinais de que está tendo recuperação, né? Então, né, na UTI, assim, muitas vezes o paciente acaba estando entubado, muitas vezes é paciente grave mesmo, o paciente está em choque séptico, choque cardiogênico, às vezes não estão nessa situação, mas que tem uma injúria renal aguda. Na UTI, a gente passar para o paciente que existe uma chance de voltar à função renal e a gente apostar tudo. Depois tem até alguns casos para te contar aí para É, vocês, pode contar. é, mas que a gente aposta tudo, e que pode voltar. E aí a gente divide isso com o paciente. Cada vez que a creatina baixa um pouquinho, é uma vibração para nós e para o paciente também. A gente chega dando risada e vamos conversando com eles assim. E doutor, o senhor tinha comentado, uma curiosidade que me veio agora, o paciente renal crônico, ele urina ainda? Ele que tá com a perda, ele consegue urinar ou não? O renal, sim, o renal crônico, sim, ele pode continuar tendo diurese, urinando até as fases, até iniciar a hemodiálise, continua urinando Na hemodiálise ele não... normalmente, quanto mais tempo em hemodiálise, ele vai perdendo esse volume residual de urina. Uhum. Mas, assim, depende da causa também. Tem algumas doenças genéticas, doença renal policística, que o paciente continua urinando por mais tempo. Quando é por mieloma múltiplo, é uma outra situação em que o paciente continua urinando por mais tempo. Mas, assim, o paciente, esses pacientes que continuam urinando, eles são. Isso para a gente é muito bom porque eles acabam ficando com menos retenção.
Então a pressão controla melhor, eu não preciso tirar numa sessão de hemodiálise 4, 5 litros, 3. Um paciente que precisa tirar às vezes 1,5 litro, só um pouco, assim, eu digo, o quanto de líquido que Sim, ele está porque retendo. faz função do rim, né? Isso. Agora, normalmente, pacientes que têm 5, 10 anos de hemodiálise, esses pacientes normalmente eles já têm um volume urinário bem baixo. Quando se começa a fazer hemodiálise, já diminui normalmente o volume urinário porque a máquina está tirando aquilo que normalmente sairia na urina, né? Perfeito, doutor. E estamos finalizando, e a última pergunta agora, antes era o que que era a rocha da saúde. Agora a minha pergunta é, qual que é o seu conselho para mim, não como um profissional, mas como um ser humano, para mim, para um homem jovem que tá desbravando o mundo? Ó, Pedro, primeiro, o que eu acho assim é ter amor. é, a medicina, como toda área, mas a medicina por ter a ligação com uma parte muito importante, que é a parte mais importante que nós temos, que é a saúde, tem que amar o que vai fazer, Pedro. A medicina, ela é cansativa, vai ficar puxado, vai trabalhar bastante, vai ter que estudar bastante, mas nada disso tem valor se você não tiver o amor àquilo que você está fazendo. Você não consegue fazer se não tiver amor. Parece uma coisa meio clichê, mas é verdade isso. Para você chegar e poder ajudar, você tem que fazer com amor. E assim, a gente está pegando uma geração, vocês muito mais jovens, que a gente está vivendo uma era de tecnologia que está crescendo assustadoramente rápido. Veja o que nós estamos fazendo aqui, Sim, né? Então, assim, inteligência artificial, tudo isso é importante, mas tem que saber usar e nunca achar que isso vai substituir o cuidar, o carinho com o paciente. Então, tem uma frase do professor Selmo Porto, que diz assim: a capacidade do médico curar, ela é limitada, mas a de cuidar, ela é eterna, ela não tem, ela é infinita. Então, eu acho muito bonito isso. A capacidade de nós curarmos, ela é limitada, mas a de cuidar, ela é infinita. Ou seja, a gente não pode achar que hoje a tecnologia vai substituir o contato entre o médico e o paciente. O contato que envolve uma série de coisas, né? Não é só... a gente não está tratando de uma doença, a gente está tratando de uma pessoa. Então, às vezes eu pego no pé, às vezes, dos residentes. Ah, né, esse aqui é o choque séptico, esse aqui... Não, esse aqui é o seu Antônio, ele tem tantos anos, ele tem essa doença, a gente está ajudando ele nisso. Então, esse contato, por mais que a tecnologia venha, ela não vai substituir, não deve substituir isso. com certeza, A doutor. gente tem uma ideia de que, agora com a tecnologia eu não preciso mais, eu coloco o negócio, passo no paciente, ele nem precisa saber o meu nome, ele fica em pé, ele vai embora e já dou o tratamento, já imprime. Tudo bem, mas o contato, o cuidar, ele é infinito. Excelente, doutor. Então, queria agradecer muito a presença do senhor. Foi Eu que uma agradeço. conversa excelente, Eu que foi bem agradeço, Pedro. legal. Muito obrigado. Eu queria também agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar. E olha, eu vou dizer, hein? Se vocês não seguirem a gente, rapaz, nem pense no que vai acontecer se vocês não seguirem e curtirem esse vídeo. Então, deixo para vocês aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.